No JBN de hoje, você vai ver que o governo confirmou, durante reunião ministerial realizada hoje, a prorrogação do auxílio emergencial por mais 60 dias. E nós ainda vamos fazer um giro para te deixar atualizado sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco. Quem vai trazer as informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. E você vai conferir mais uma reportagem da nossa série especial Alegria do Amor. Nós vamos conhecer a história da Nicole e do Caio, que se conheceram há poucos meses, mas que vivenciam um amor cristão. Hoje é terça-feira, 9 de junho, e o JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia. O presidente Jair Bolsonaro e a cúpula ministerial do Executivo se encontraram hoje de manhã no Palácio da Alvorada para mais uma reunião ministerial. Diferente do que vinha acontecendo, o encontro de hoje foi transmitido ao vivo. Durante o evento, o governo confirmou que vai prorrogar o auxílio emergencial por mais 2 meses. De acordo com o Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, o calendário de pagamento das parcelas adicionais deverá seguir o modelo da segunda parcela, realizada em maio. O próprio presidente, membros do governo e do Congresso já haviam antecipado que o benefício deveria ser prorrogado. Na lei que permitiu o auxílio já estava prevista a possibilidade de ampliar o programa, a depender das consequências da crise causada pelo coronavírus. Até então, a reunião ministerial era feita a portas fechadas, mas depois do encontro do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro decidiu tornar pública. Isso porque o evento acabou virando alvo de investigação por parte do Supremo Tribunal Federal para apurar supostas interferências políticas de Bolsonaro na Polícia Federal. E a Caixa informou que vai divulgar em breve o calendário para o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor será de até R$ 1.045 por trabalhador. E o modelo de liberação do saque deve ser igual ao do auxílio emergencial, dividido pelo mês de aniversário do trabalhador. Os saques extraordinários serão liberados entre 15 de junho e 31 de dezembro de 2020. Apesar da medida provisória de abril ter especificado o período desses saques extraordinários, a data em que cada pessoa poderá ter acesso ao valor ainda não foi divulgado. Os saques serão para todos os trabalhadores com contas do FGTS ativas, do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. O saque emergencial foi criado por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que afetou a renda de trabalhadores. Quem tiver mais de uma conta de FGTS poderá sacar o valor inicialmente de contas inativas pela conta com saldo menor. Em seguida, o dinheiro poderá ser sacado por outras contas, também com início pela de menor saldo. Apesar disso, o valor não pode ser maior do que R$ 1.045, salário mínimo atual, independentemente de quantas contas o trabalhador tiver. A Caixa informou ainda que não é obrigatório sacar o dinheiro. Se o beneficiário não fizer a operação, o valor do FGTS continua no fundo. Olha só, muitas notícias falsas estão circulando por aí. É preciso um trabalho incisivo no combate a elas. A REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, elaborou uma cartilha para orientar nessa luta contra as fake news. Acompanhe na reportagem do Tarek Cardoso. Desde que a propagação do coronavírus tomou proporções mundiais, centenas de histórias falsas sobre sua origem, transmissão, disseminação e tratamento precisaram ser desmentidas pelas autoridades. No Brasil, atreladas a várias notícias falsas de cunho político, as fake news expõem muitos povos a um grande risco. A Igreja tem compromisso com a verdade, pois anuncia a própria verdade, que é Jesus Cristo. Pensando nisso, a Rede Eclesial Panamazônica criou uma cartilha com orientações de combate à fake news. A cartilha contribui para que os povos amazônicos possam se proteger das muitas inverdades e dos boatos que circulam na internet. Então, foi diante dessa preocupação que um grupo de assessores, com pessoas também do território, pensou em fazer esse documento para ajudar as pessoas do território, essa cartilha, para ajudar as pessoas do território também a se prevenir. O processo de construção da cartilha aconteceu devido a uma grande demanda notada pelos assessores da REPAM, que atuam diretamente com os povos amazônicos.
Então, sentimos a necessidade de preparar as pessoas, formá-las para que pudessem combater, a partir dos recebimentos desses materiais, as notícias falsas que estão sendo espalhadas na cidade. Então, uma necessidade das pessoas, vista pelos assessores e que nós pudemos, então, contribuir daqui, preparando um material que desse essa formação. É um material pensado especificamente para o território da Amazônia, mas com um alcance nacional, onde a gente pode refletir sobre todo esse processo de desinformação que a gente tem vivido. A cartilha está disponível no site da Repam Brasil e apresenta conceitos sobre o que é a fake news e seus malefícios e oferece dicas de como combater este mal tão assombroso. A ferramenta apresenta também alguns aplicativos e sites que podem ser usados na checagem para verificar a veracidade das informações compartilhadas. Pois é, e é fundamental checar tudo que chega até a gente, prestar bastante atenção para não acreditar em mentiras. Isso vale para todo mundo, viu? Ao receber uma informação, a gente tem que duvidar e ir lá conferir. Tá aí uma ferramenta que pode nos ajudar a fazer essa checagem. Parabéns para todo mundo que participou da criação dessa cartilha. E no nosso comentário de hoje, a advogada Laisa Ribeiro fala sobre a doença ocupacional nos tempos de Covid-19. Acompanhe. Recentemente, o STF alterou um trecho da MP 927 que versava sobre a Covid-19 poder ser considerada uma doença ocupacional. E desde então, ela passou a ser considerada uma doença ocupacional. Via de regra, a responsabilidade do empregador pela doença ocupacional é subjetiva, ou seja, é preciso que seja comprovado que a culpa ou o dolo do empregador para que o empregado seja acometido àquela doença que tenha relação com o trabalho. Trazendo para o contexto da Covid, a responsabilidade do empregador também é subjetiva. Entretanto, o cuidado tem que ser um pouco maior. Primeiro porque atualmente a gente já não tem como identificar a contaminação exata, né, do empregado, de forma que já é um pouco mais complicado comprovar que essa doença que o empregado foi contaminado no ambiente de trabalho. E, por outro lado, as recomendações desde o início da pandemia sempre foram no sentido de evitar que os empregados permanecessem no ambiente físico da empresa. Tanto que as medidas que vieram, nas medidas provisórias, todas as condutas para que o empregador tomasse, todas elas, além de impedir a demissão em massa e preservar o emprego, elas também sempre tiveram a ideia de afastar o empregado do ambiente, que são antecipação de férias, teletrabalho. O teletrabalho já existia, mas pela medida provisória agora com menos complexidade. Antecipação de feriados, redução da jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho. Então, as recomendações sempre foram para evitar a aglomeração e assim evitar a disseminação da doença no ambiente de trabalho. Então, a responsabilidade do empregador surge a partir do momento em que ele não toma as medidas necessárias para manter a saúde e segurança do seu empregado no ambiente. Contando que o ideal seria que ele não estivesse ali naquele ambiente, principalmente os empregados do grupo de risco e tudo mais. A partir do momento que ele traz o empregado para o ambiente de trabalho, é uma obrigação dele fazer com que esse ambiente seja salubre. Então, ele tem que fornecer todos os EPIs, tem que orientar os empregados quanto à utilização e à higienização, evitar realmente a aglomeração. Então, todas as medidas necessárias para evitar a contaminação do seu empregado, até mesmo porque, como falei, a responsabilidade dele é subjetiva, então cabe a ele fazer uma prova de que ele está tomando todas as medidas necessárias para manter aquele ambiente de trabalho salubre. Por outro lado, existem atividades também que podem exigir do empregador uma responsabilidade objetiva, que é o caso dos profissionais que atuam na área da saúde, por exemplo. Em razão da atividade deles por si só ser uma atividade que o expõe a um potencial risco, nesse caso não é necessário nem que o empregador tenha agido com culpa ou dolo. Atualmente o entendimento é que nessas situações o empregador responda de forma objetiva,
pela eventual contaminação do seu empregado pela Covid-19. Então, a recomendação é que realmente o empregador tome todas as cautelas devidas, oriente os seus empregados, afaste os empregados que sejam do grupo de risco, e quanto maior o seu cuidado e maiores forem as medidas tomadas para evitar a contaminação e a aglomeração no ambiente físico da empresa, menor será o seu risco de uma eventual responsabilidade de uma contaminação dos seus empregados pela Covid-19. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir a segunda reportagem da nossa série Alegria do Amor. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora nós vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Vamos acompanhar. Dançarinos do Royal Ballet da Grã-Bretanha fizeram um curta-metragem no qual se apresentam nas ruas desertas de Londres ao som de Rolling Stones. O projeto foi desenvolvido para destacar a situação das artes durante a pandemia de coronavírus. Os artistas dançaram em calçadas do lado de fora das entradas fechadas de alguns dos maiores teatros de Londres. Os produtores do filme disseram em um comunicado que queriam chamar a atenção para um setor ameaçado pelas implacáveis pressões da Covid-19. A Nova Zelândia eliminou a transmissão do coronavírus e afirmou que vai suspender todas as medidas de contenção, exceto as restrições na fronteira. As medidas de distanciamento social foram eliminadas à meia-noite desta segunda-feira. Eventos públicos e privados, as indústrias de varejo e todo o transporte público poderão ser retomados sem normas de distanciamento, que ainda existem em grande parte do mundo. E a cidade de Nova York, epicentro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos, começou ontem a reabertura econômica após um confinamento de 3 meses. Cerca de 400 mil nova-iorquinos voltaram aos seus empregos exatamente 100 dias depois do primeiro caso de coronavírus. Os trens do maior sistema de metrô do mundo passaram por semanas de desinfecção e as plataformas foram marcadas para o distanciamento social. Na Rússia, o bloqueio imposto pelo coronavírus também começou a ser reduzido. O país anunciou uma reabertura parcial de suas fronteiras fechadas desde março por causa da pandemia. O decreto assinado pelo primeiro-ministro autoriza os russos a sair do território nacional por razões médicas ou profissionais. Os estrangeiros poderão entrar na Rússia para tratamentos médicos ou encontrar parentes, explicou o premier durante uma reunião exibida pela TV. Desde o fim de março, os voos internacionais estão suspensos na Rússia. O governo justificou que a medida foi tomada depois de uma estabilização do número de novos casos nos últimos 6 dias, em particular na capital Moscou. Na segunda reportagem da série Alegria do Amor, você vai conhecer a história da Nicole e do Caio, que se conheceram há poucos meses, mas que já vivenciam um amor cristão. Veja os detalhes dessa história com a repórter Daiane Rodrigues. Este é o Caio e esta a Nicole. Caio veio de São Paulo há 2 anos e uma das primeiras coisas que fez quando chegou em Goiânia foi procurar uma igreja. Por ser muito religioso, sentia a necessidade de estar mais próximo de Deus e foi aqui que conheceu a Nicole. É que ano passado ela decidiu entrar para o grupo de jovens, para também se aproximar do Pai Eterno. Assim eles se tornaram amigos. Um relacionamento de muito respeito. Mas aí, com o tempo, o sentimento se aflorou e Caio resolveu chamar a Nicole para sair. A gente sempre
Eu sempre brincava que a Nicole ela é muito perfeita. A Nicole ela é algo fora do... É muito mais difícil para eu chegar nela, eu tenho muitos defeitos para ela. Mas aí eu dei uma de corajoso e falei assim, às vezes eu consigo, né? E consegui, mas a Nicole ela é perfeita do jeito que ela é e ainda acho que ela está muito... estou tentando ficar perto dela nessa questão de altura, porque ela é linda, ela é inteligente, ela é dedicada, ela adora estar na igreja e isso é algo que cada dia faz mais eu me encantar por ela. Eu sempre falo pra ele que ele exagera demais, né? Porque eu acho ele perfeito demais pra mim. Então a gente sempre fica nesse embate. Ele é muito perfeito pra mim e eu sou perfeita pra ele. Mas eu acho que é isso, né? Não sei nem o que falar. Eu fico emocionada desse jeito que ele fala de mim. Mas eu amo demais ele, né? Essa questão da quarentena, assim, ela meio que antecipou, acho que os estágios, porque foi bem no começo em que nós estávamos saindo, e é aquela fase que a gente ainda vai saindo, conhecendo lugares, etc. Ainda íamos conhecer a família, por mais que eu conheça a família dela já da igreja, ainda ter essa etapa. E aí, por questão da quarentena, a gente acabou já fazendo nossos encontros na casa dela, e aí eu conheci já os familiares dela, o pai dela, a mãe dela, e temos nos encontrado em casa, mas a grande questão é que a gente tenta dar uma forma para sempre fazer uma coisa diferente em cada encontro. Então, por exemplo, a gente prepara para assistir um filme, como se fosse a noite do cinema, ou a gente prepara, nos nossos mêsversários, a gente prepara um jantar especial para tentar simular um restaurante, vai para a varanda, etc. Mas a gente tenta transformar a casa como se fosse sair. E temos que se adaptando, né? Respeitando sempre as regras do isolamento social, a gente acabou se adaptando. Eu até brinco com ele que se não fosse ele, minha quarentena estaria sendo uma loucura, né? Mas eu tenho a companhia dele, então isso é muito bom. Cada passo, acho que assim, os projetos eles têm que sempre ir conversando um ou outro, mas a intenção é no futuro matrimônio, é a nossa família e sempre estar aqui na igreja. A gente até brinca que tá muito cedo para falar sobre isso, mas a gente fala. Já escolhemos até os nomes dos filhos. Mas sim, é os mesmos planos. A gente já tem, inclusive ele me deu de aniversário um planner. E eu falei pra ele que esse planner é nosso. E a gente vai planejar tudo lá. Mas eu acho que a maior questão é você tem que se sentir bem. E se a igreja te faz bem, se você tem o seu propósito de vida, nada pode te afastar. Então isso é algo que você primeiro tem que se entender. Então, por exemplo, eu e a Nicole, nós tivemos nossa caminhada na igreja sozinhos primeiro. E aí começamos a ter ela juntos. Mas assim, o que encantou um no outro foi justamente isso. Uma pessoa que vai te acompanhar na igreja, que vai estar do seu lado, que sabe seus projetos, é feliz com você na igreja. E isso é algo que fascina, isso é algo que motiva. E a gente vê que hoje em dia na sociedade é muito difícil às vezes a pessoa aceitar que a gente quer viver um namoro santo e sempre assim escolher esperar o que Deus reserva para nós. E eu assim sugiro muito que se você quer ter um namoro baseado assim no caminho de Deus, espera, ele vai providenciar para você, você merece. Não tenha vergonha de ir contra a opinião dos outros, ou se você tem uma idade mais avançada, não ter vergonha de nunca ter beijado alguém ou nunca ter namorado alguém. Só seguir o que você sempre quis e sempre confiar, que às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, então a gente tem que respeitar muito isso dele. E se for para ser CA, Deus vai abençoar, com certeza, igual me abençoou. É isso aí, a gente continua te mostrando essas histórias inspiradoras durante toda essa semana. Até sexta-feira você confere essa série, tá bom? E na semana que vem tem mais uma série de reportagens especiais aqui no JBN. Veja um trecho do que vem por aí. O anúncio do evangelho é o ID, né? É o ID pelo mundo e espalhar o evangelho. Então, é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem tentado fazer. É aquele sentimento que nos faz ser verdadeiros cristãos, né? E pensar com o olhar do próprio Jesus, de amor àquele próximo.
Nessa hora, se a igreja se coloca ao lado da vida, que é sua missão, vai salvar muitas pessoas desses desastres trazidos pela pandemia. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Vamos acompanhar. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. A dignidade da pessoa humana, o perdão, a riqueza da Igreja. Essas são algumas das perguntas respondidas pelo Papa Francisco nos dias passados, recebendo uma pequena delegação da Associação Francesa Lázaro, na Casa Santa Marta, em seu 10º aniversário de fundação. Essa é uma comunidade peculiar, nascida em 2011, graças a Etienne Villemin, cujos membros há anos partilham suas casas com os sem-teto. Devido à emergência do coronavírus, apenas 8 pessoas participaram do encontro com o Pontífice, mas as outras acompanharam a audiência por videoconferência e puderam, então, dialogar com o Pontífice por mais de 1 hora. Em particular, respondendo a uma pergunta sobre a dignidade da pessoa humana, sobretudo de quem tem deficiência mental, o Papa disse: você pode ser o melhor esportista, pode ter uma saúde de ferro, mas se não tiver dignidade, não vale nada. Porque a dignidade é a condição para viver bem. Rico ou pobre, doente ou saudável, a dignidade é um modo de viver diante de Deus e dos outros, com toda a força interior que vem do ser filho de Deus. E a humildade de saber que você não é o pai de Deus, destacou o Papa. Pelo menos 1.500.000 pessoas alcançadas e milhares de cartas que continuam chegando ainda hoje. Essa é a herança da oração do terço do Regina Coeli, que o cardeal Angelo Comastri rezou todos os dias em vídeo, ao vivo, da Basílica de São Pedro, através do Vatican News, durante a fase aguda da pandemia de coronavírus. Um público impressionante que eu nunca poderia imaginar, disse o purpurado, relatando muitos testemunhos de uma fé descoberta ou redescoberta por aqueles que se uniram às orações, muitas vezes em constância diária. Uma experiência que deveria ter prosseguido apenas por alguns dias, depois do início, em 11 de março. No entanto, semana após semana, chegou-se até o final de maio, com uma pequena pausa durante a Semana Santa, totalizando 66 encontros. Fiquei impressionado com os eventos, frisou o cardeal Comastri, recordando os vários convites para seguir em frente. Agora que a Basílica retomou o ritmo das celebrações, fica mais difícil, mas se criarem as condições, estarei pronto para continuar enquanto eu viver, disse ele. Posso dizer com grande sinceridade, recebi a confirmação de que as pessoas procuram do sacerdote somente ajuda para encontrar Jesus. Se damos outras coisas, elas se contentam, mas não resolvem os problemas. O que muda a vida é o encontro com Jesus, concluiu ele. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, Silvonei. Muito obrigado pela sua participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você. Se cuide e até lá.